Exaltamos e glorificamos o nome do nosso Rei, o Senhor da Glória, aquele que é a rosa de Saron, o lírio dos vales, né? Nosso amado, o nosso fiel Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Rendemos a Ele toda a honra e toda a glória. É uma grande alegria, amados, estarmos juntos para o estudo da Palavra de Deus. E agora estudaremos na aula de número 273, Palavra Poderosa. Essas ministrações nós fazemos através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, onde todas as nossas ministrações temos em apostilas, temos em vídeo e áudio, e você também poderá nos seguir nas nossas plataformas digitais. O nosso endereço no Instagram é Palavra Poderosa Antônio Oliveira. É sempre uma grande alegria estarmos juntos para o estudo da palavra do nosso Deus. O tema que estamos tratando refere-se à libertação financeira na sua 5ª edição. E também, dentro de uma abordagem, prepare-se para receber más notícias. Estamos falando sobre diversas pessoas que perderam as suas vidas, muitos através de catástrofes, outros através de condenação por governos ditatoriais. E então os homens, eles morrem naturalmente, morrem de enfermidade, morrem através de catástrofe, todos nós sabemos, né? Mas o que nós estamos estudando à luz da palavra de Deus é que precisamos estar preparados, porque nós não sabemos o dia que nós passaremos dessa vida para a próxima continuidade, né? A próxima continuação, para aqueles que têm Jesus Cristo como único Senhor e Salvador das suas vidas, partiremos para o paraíso, até que venha o arrebatamento, né? Ou aqueles que ficarem até o arrebatamento serão transformados e teremos o encontro com o Senhor nos ares, conforme nos garante ali na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Mas, amados, falando sobre pena de morte, sobre pena capital, que o assunto que estávamos comentando na aula anterior, né? Nós queremos entender o que a Bíblia diz sobre a pena de morte. O que a Bíblia fala sobre a pena capital, né? Precisamos ter esse entendimento de uma forma muito clara e entender que a lei do Antigo Testamento, ela ordenava a pena de morte para vários atos, como, por exemplo, para assassinato. Nós temos em Êxodo, no capítulo 21, versículo 12, quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Deus deixou isso registrado, né? Temos também, para caso de sequestro, o que encontramos aí mesmo em Êxodo, no capítulo 21, versículo 16. Alguém, ou melhor, o que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Então, outro tipo que nós temos também ali é realizar relações sexuais com animais. Êxodo capítulo 22, versículo 19, está escrito, quem tiver coito com animal será morto. Também outro fato é em caso de adultério. Levíticos capítulo 20, versículo 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. É o que está escrito nesse texto. Para caso de homossexualismo, nós temos em Levíticos capítulo 20, versículo 13, está escrito o seguinte, se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. É o que nós encontramos registrado. Também temos uma indicação para pena de morte para o caso de falso profeta e os seus seguidores. Deuteronômio capítulo 13, versículo 15. Então certamente ferirás a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente, e tudo o que nela houver, até os animais.
É um risco muito grande seguir falsos profetas, né? Existe uma condenação. Pelo menos na lei de Moisés está registrado. Outro fato é para a moça que perdesse a sua virgindade. Também para casos de prostituição, adultério, fornicação e estupro. Isso está revelado em Deuteronômio capítulo 22, versículos 20 ao versículo 25. Porém, se isto for verdade, que se não achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, veja o que está escrito, né? Então, ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. Continuando, o texto diz o seguinte: se houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis, até que morram. A moça porque não gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Aí continua o texto dizendo: porém, se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar a se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Existe uma outra indicação também para a pena capital, no caso de desobediência seguido de roubo. Em Josué capítulo 7, versículo 15, e também 24 e 25, aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda. E tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo o Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, queimou-os. É o que está registrado. Existe registrado também um outro fato para a pena capital, quando ocorria rebeldia de filhos. Em Deuteronômio, no capítulo 21, versículo 18 a 21, está escrito: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: esse nosso filho é rebelde e contumaz. Não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Amados, tem uma outra indicação também para a pena de morte em caso de irreverência a Deus, registrado na lei de Moisés. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7.
Quando chegaram à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira de Deus se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali, junto à arca de Deus. E assim, amados, nós temos diversos outros crimes, né, elencados na palavra de Deus, que era passivo de pena de morte. No entanto, Deus frequentemente, ele demonstrava misericórdia quando a pena de morte era dada. Nós temos aí o caso de Davi, sim. Davi cometeu adultério e homicídio, né? Ele adulterou com Batseba e matou o marido dela. E mesmo assim, Deus não exigiu que sua vida fosse tirada. Então há casos em que Deus, usando da sua misericórdia, ele livra o pecador da morte. Há casos muito específicos, né? Perdoando-lhe ali a transgressão. Nós percebemos no segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 até o 5, está escrito o seguinte: decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Veja o que continua dizendo a palavra, o texto, né? Porém, Davi ficou em Jerusalém, fora da posição. Percebe? Aí diz que levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram, ou que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Queridos, veja o que está escrito no segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículos 14 ao 17. Veja o que está escrito. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi. E morreu também Urias, o heteu. Veja aí mesmo em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Então foi avisado que ele não iria morrer. Ele era passível de morte, Davi. Depois nós vemos no Salmo 51 o lamento de Davi em relação a esse pecado que ele cometeu. Além de adulterar com Batseba, mandou matar o seu marido, Urias, né? Queridos, nós queremos continuar esse assunto na nossa próxima aula. Que o Senhor te abençoe grandemente, revelando a Ele a sua vontade. A paz do Senhor, até a próxima ministração, em nome de Jesus. Amém.